mais uma vez, está cultuando a Deus, estudando, conversando a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia. E mais ainda, a respeito da imensa revelação de Deus. Tá? E que a Bíblia é um instrumento, ou um poderoso instrumento para conhecermos melhor a respeito dessa revelação. Tá? E a gente vai estar, nesses momentos, vamos estar voltando a comentar, a conversar muito a respeito dessa revelação do Senhor. Tá bom? A gente vai aqui para o versículo 146, não é, do Salmo 119. Muito parecido com o Salmo de ontem. Né? Muito parecido. Muito do espírito do escritor, do salmista, está presente nesse outro versículo. Muito da ênfase que foi dada no versículo anterior, volta ao versículo 146. Ele diz: a ti clamo, salva-me. Senhor Deus, a ti eu clamo, salva-me, para que guarde os teus testemunhos. Senhor, eu só vou conseguir guardar os teus testemunhos se eu for salvo. Então, por favor, Senhor, me salve. Né? Uma coisa tem a ver com a outra, mas ao mesmo tempo não tem a ver. Primeiro porque o guardar os testemunhos, estar atentos a ele, não depende do fato de sermos salvos, mas também isso influencia para que a gente guarde. Vamos ver o que é que diz a paráfrase terapêutica a esse respeito. Tá? Ela diz assim: a ti clamo, salva-me, para que guarde os teus testemunhos. Aí vem a parábola terapêutica. Somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, nos tem feito cada vez mais guardar os seus testemunhos. Ele nos tem feito guardar os seus testemunhos amorosos para com todo o mundo. Ele nos tem feito guardar os seus testemunhos amorosos, e são amorosos para com todo mundo. E isto nos tem salvo constantemente. O fato de guardarmos, então, não é Senhor, me guarda, né? Senhor, me salva para que eu guarde os teus testemunhos. Veja só, aí ele diz assim, né? O Senhor me leva, a paráfrase terapêutica, o Senhor nos leva a guardar os seus testemunhos, tá bom? Os seus testemunhos amorosos para com todo mundo, e isto nos tem salvo constantemente de nós mesmos e de outras circunstâncias existenciais, o que nos tem facilitado a entender e guardar seus testemunhos mais ainda e com mais desejo nisto. Então, não é Senhor, me salva para que eu guarde os teus testemunhos, né? Não é isso. A ideia é, ele já me leva a guardar os seus testemunhos, ele é que me leva. O mérito não é meu, o mérito é dele, né? Ele me leva a guardar os seus testemunhos e isso tem me salvo o tempo todo contra mim mesmo, né? Contra as minhas limitações humanas, né? Contra as minhas limitações pecaminosas, o guardar os seus, testemunhos tem me salvo de mim mesmo e de várias circunstâncias que a vida, de uma forma ou outra, proporciona para a vida da gente. Então, guardar os testemunhos tem me salvo constantemente de mim mesmo e de tudo mais que acontece e que me pode trazer tristezas, amarguras, não é? Nesta vida. E o fato de eu estar cada vez mais livre dessas amarguras, dessas aflições e de mim mesmo,
vai me levar a cada vez mais ainda a guardar os testemunhos do Senhor, a compreender os testemunhos do Senhor, saber o valor desses testemunhos e viver com muita vontade, com muito desejo, com muita ansiedade de querer atender a esses testemunhos, porque não é uma questão para agradar a Deus, mas é uma questão para facilitar a minha vida e a minha existência, questão de sabedoria, questão de amar a si mesmo. Quanto mais eu me amo, mais eu guardo os testemunhos do Senhor. E é claro, se me faz bem, vai fazer bem, vai ser agradável ao Senhor Deus. Tá bom? Então, é isso que o texto do Salmo 119, 146, a gente pode compreender pela paráfrase terapêutica que a gente faz do texto. Tá bom? Com isso, dentro dessa visão, é que a gente, então, fala sobre o nosso culto. O nosso culto, né? O nosso culto matutino, diário, ele visa saber mais sobre a revelação divina. Então, ele se desdobra, ele se interessa em conhecer melhor essa revelação. O que Deus, o que Jesus seria e faria se fosse eu. Olha que coisa interessante a gente vai conversar essa semana, né? O que é que Jesus seria ou faria se ele estivesse em meu lugar? Tá bom? A gente não conheceu, que é por Jesus que a gente sabe o que é o espírito do texto bíblico, né? No texto bíblico você tem a letra e você tem o espírito, né? O espírito da revelação. A letra é o que o escritor entendeu dessa revelação. E muitas vezes foi um desastre o que ele entendeu, né? O próprio Jesus depois vai dizer, visto o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? O próprio Jesus consertando muito desses desastres que os escritores compreenderam do texto bíblico, né? Da revelação. Agora, é a letra, mas tem o espírito. O que é o espírito dentro da Bíblia? O espírito da revelação. Tudo aquilo que Jesus concorda. Esse é o grande, né? O grande instrumento que a gente tem. Tudo que é coerente com Jesus é o espírito da revelação que está na Bíblia. Tá? E aí é que a gente, então, parte essa semana para a gente fazer agora o seguinte. O que é que Jesus seria ou faria em meu lugar, na vida, nos meus relacionamentos, na minha maneira de existir, né? Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. É a perfeita, né, compreensão da revelação divina. Então, eu tenho que ter esse parâmetro, né? Essa pedra de esquina, para que eu possa, então, medir, né, a mim e compreender o que é espírito no texto bíblico. Ele é a própria revelação. Ele é Deus, totalmente amor. Tá? Então, isso faz dele essa autoridade. Ele é o parâmetro para distinguirmos o amor na Bíblia. O amor que os escritores tiveram dificuldades, né? Eu já citei aqui o caso de Davi. Ó Deus, eu odeio os que te odeiam. Só que Deus não odeia os que odeiam Deus. Deus ama. E quer uma maneira de agradar a Deus? Ame mesmo as pessoas que odeiam Deus, se é que existem. Tá? Então, não é como Davi disse, eu odeio quem te odeia. Não, isso não tem sentido, isso não casa, não é, com a vida e o ensino de Jesus. Então, isso é desprezível. Isso é a letra, tá bom? O amor de Deus é muito maior, é muito mais perfeito, é muito mais completo do que aquela palavra de Davi. Então, Jesus é o parâmetro para distinguirmos o amor na Bíblia, né? Também distinguirmos o amor em tudo e em todos, ao nosso redor, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Tudo isto nos conduz cada vez mais a amarmos nós mesmos e os outros, tá? Aliás, eu tenho lembrado que quanto mais nos amamos, mais não temos como deixar de amar os outros, porque esse amor a nós nos leva a amar. Não existe eu me amo e eu odeio as pessoas. Não. Se eu me amo,
Não tem como fugir, eu vou amar as pessoas. Quanto mais eu me amo, mais eu vou amar até aqueles que se colocam contra, ou atuam, ou são, ou vivem contra mim. Tá? Porque eu me amo. E eu descubro que amando essas pessoas, isso me faz bem, isso me dá saúde, isso me realiza, né? Tem algo dentro de mim que se sente realizado diante disso, tá? O que mais? Muito bem, então basicamente é isso que a gente, né, vai essa semana, né, nos nossos cultos trabalhar, né, saber mais sobre essa revelação de Deus para nós, tá bom? Vamos falar sobre o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus. Essa é uma preocupação nossa para que a gente não caia no espírito do paganismo. O espírito do paganismo é aquele que a pessoa acha que tirando 1 hora por semana para ir cantar, levantar as mãos, ler a Bíblia, orar, fazer essas coisas, é o culto a Deus. Pronto, durante a semana ela está liberada, né? Isso aí é a prática, isso aí eu posso chamar de a síndrome dos generais de Hitler. Eram líderes, muitos deles até pastores, muitos deles até diáconos, muitos deles líderes espirituais dentro de suas igrejas. No domingo, cultuavam com toda a veemência, mas na segunda-feira em diante, até o sábado, eles iam matar pessoas. Eles iam criar situações para pessoas serem mortas, perseguidas, prejudicadas. O mesmo Deus que eles diziam estar adorando com toda aquela veemência lá no domingo, era o mesmo Deus que eles ofendiam durante a semana toda, matando, prejudicando, perseguindo as pessoas que Deus ama e amava. E a gente às vezes repete a mesma coisa, tá? A gente faz aquele culto do domingo e a gente se sente livre para durante a semana a gente mentir contra as pessoas, né? Eu falo mentir porque essa é uma das marcas nossas nos dias de hoje, né? O mundo lembra da gente como pessoas mentirosas que divulgam mentiras graves, porque nós queremos o fim, para muitos de nós, o fim justifica os meios. Então eu vou defender uma verdade que eu acredito usando mentiras, divulgando mentiras. Entende? Então, isso é invalidar aquele blá, blá, blá que a gente faz no domingo. Ah, Deus, eu te amo, oh, Deus. Essa conversa fiada, conversa para boi dormir. E que Deus sabe exatamente isso que a gente tem feito. Aí a gente aproveita e fala, entre os muitos verdadeiros cultos a Deus, que é servir as pessoas, amar as pessoas, alcançar essas pessoas com o melhor, né, do evangelho, o melhor do testemunho, ser luz e sal na vida deles, aí a gente lembra da casa de apoio, tá? A casa de apoio, o PS CAPES tem se preocupado em oferecer o melhor, né, o melhor possível às pessoas. E quantas pessoas têm sido beneficiadas, abençoadas através desse trabalho que o PS CAPES tem produzido, né? Aqui eu botei algumas maneiras que a gente tem de abençoar esse trabalho. Com doações, com alimentos e utensílios e com divulgação, tá? Muita gente foi alcançada, foi abençoada, gente de outros estados foram abençoados com o PS CAPES porque souberam que aqui em Teixeira tinha um trabalho como esse, né? Então eles, ao passarem ou ao trazerem seus doentes, eles sabiam que tinha uma casa que podia recebê-los aqui em Teixeira de Freitas, tá? E entre os trabalhos que o PS CAPES está fazendo é o do Missão Esperança. É quando estamos dando atenção emocional, existencial e espiritual para algumas pessoas, né? E aí a gente tem se encontrado, a gente tem orado, a gente tem ouvido, a gente tem orientado algumas pessoas e algumas coisas novas, algumas coisas dentro desse projeto estão para acontecer no ano que vem para aumentar ainda mais, não é, essa atenção
para com as pessoas que precisam. Tá bom? Vamos estar orando e a gente vai, e o PS Caps vai ainda fazer acontecer muita coisa favorável às pessoas. Ceia do Senhor. Vamos lembrar aqui alguns aspectos da ceia do Senhor, né? São aspectos importantes para a gente compreender. O que é celebração? Não é celebração é o momento físico, é o momento presencial? Não. Ceia é um memorial. Então a celebração é toda vez que você é relembrado, não é? Quando você revive o que a ceia está querendo lembrar. O que a ceia quer lembrar? Ela quer lembrar basicamente duas coisas. O amor de Deus a ponto de mandar Jesus vir ao mundo. E o amor de Deus a ponto de Jesus vindo ao mundo pagar o preço por isso, que incluiu a sua morte na cruz. E isso nos levou ao perdão aos nossos pecados. É isso que a ceia quer lembrar. E ela quer relembrar sempre. Não é? Essa é a ideia, relembrar sempre. E a igreja primitiva fazia isso toda semana, para poder, todo o primeiro dia da semana, eles estavam revivendo, refazendo esse cerimonial. Tá? E aí a gente faz isso aqui nos primeiros dias da semana. A gente está lembrando, relembrando esse que é o grande momento, do cristianismo, aquilo que Deus fez por amor a cada um de nós. Então, primeiro aqui está lembrando. Primeiro, a igreja primitiva escolheu o primeiro dia da semana, embora Jesus na quinta noite foi que realizou a sua ceia. E pode ser qualquer outro dia. Não tem o dia que é o dia próprio, o dia especial, não. O importante é relembrar. O dia não faz diferença, né? Não é o dia, não é o ritual, não é a presença, não são os elementos, não é? Nada disso é o essencial na celebração da ceia, pois tudo isso são apenas meios para a memorização, tá? São meios. A gente não pode dar a importância do fim, a gente não pode dar importância aos meios. Meio é uma maneira de chegar ao fim, tá? Terceira coisa, o cristianismo não é paganismo com misticismos, tá? Com misticismo, ou seja, porque eu uso a caneta para escrever alguma coisa, a partir de agora ela tem um aspecto místico, ela entendeu? Sobrenatural. O cristianismo não trabalha, não funciona com isso. Isso é do paganismo. Isso é do paganismo. O cristianismo não trabalha. Então, a celebração da ceia, o pão, o vinho, a presença, o cerimonial, isso não pode ser encarado como sendo coisas místicas. Tem que acontecer, porque senão não funciona, porque senão Deus não abençoa, porque senão vai ser castigado. Não pode ser entendido como isso. O cristianismo não trabalha com esse tipo de coisa. Isso é do paganismo, tá? Isso aí são apenas meios. São ações, são maneiras, né? O importante é o que isso deve estar lembrando às pessoas, tá bom? A outra coisa, só nos lembra duas coisas essenciais. Ele aceitou todo o preço da graça salvadora e não somos piores ou melhores do que aqueles que mataram Jesus. Nós somos tão pecadores quanto eles. Inclusive religiosos, né? O perigo todo são os religiosos, porque o não religioso, ele pode até ter algumas maldades, mas o religioso, quando tem maldade, a coisa é muito pior, porque eles usam, né? E se sentem protegidos porque usam o nome. Então eu estou matando, eu estou perseguindo você, eu estou lhe esgoelando, eu estou fazendo tudo isso em nome de Jesus. Isso alivia a alma dele, né? Porque ele está fazendo por uma causa boa, né? Ele está fazendo uma maldade por uma causa boa. Então, o religioso ele é mais perigoso do que o não religioso, tá? Porque o religioso ele ele tem onde jogar a culpa. Eu estou fazendo isso por Jesus. Então, de quem é a culpa? Não é minha, é de Jesus. Eu estou fazendo essa maldade aqui, não é? É porque eu quero agradar a Ele. Então, a culpa é dele, não é minha. Tá? Esse é o perigo do religioso. Tá? Ele faz com muito mais perversidade, porque
não é culpa dele, é culpa ou é motivado por uma causa boa, então aquilo vale a pena. Foi assim que aconteceu a Inquisição na Idade Média, foi assim que aconteceu as Inquisições na época da Reforma Protestante, dos protestantes fazendo, foi assim que aconteceu, inclusive aqui no Brasil, contra os índios, né? Nós, religiosos, matamos índio adoidado, né? Porque a gente queria as terras e as riquezas deles em nome de Jesus. É para o bem da civilização de Jesus, do cristianismo. Então a gente matou muito índio, né? Prejudicou muito índio, roubou. Até hoje a gente está roubando dos índios, né? Porque de quem é a terra? É de quem vivia nela. A gente chegou aqui, ou os europeus chegaram aqui, né, invadiram, tomaram tudo, mataram todos, tudo cristão, viu? Tudo religioso, tudo em nome de Jesus. Trouxeram até a cruz, muitas cruzes, trouxeram religiosos, líderes religiosos, né, porque tinham que fazer toda aquela maldade em nome de Jesus. Então, até hoje a gente faz isso. Até hoje a gente faz isso, inclusive com o nosso silêncio. A gente tem feito isso até hoje, em nome de Jesus, tá? Então, a celebração da ceia é isso, estarmos sempre relembrando, memorizando o que Cristo fez na cruz por nós, tá? Isto é que é a celebração, a verdadeira, não é o ritual que é importante. O importante é o que o ritual nos lembra, é isso que é importante, tá? Aqui está falando da nossa nova estratégia, né? Estamos realizando aqui e deixando lá no YouTube. E lá no YouTube a plataforma lá pede que você curta, comente e compartilhe, não é? Este culto que agora estamos realizando para que mais pessoas sejam alcançadas, não é? Com este culto, com essa reflexão, com esses momentos que passamos aqui. Vamos aqui para o texto bíblico, né? O texto bíblico, nós estamos em João capítulo 5. João 5. Deixa eu colocar nos comentários lá. Vou botar aqui. Irmã Ivete, bom dia. Irmã Arideia, bom dia. Bom dia a vocês. Ok. Deixa eu ver aqui. Então vamos aqui ao texto. O texto é o versículo 44 e 45, né? Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros? Como vocês podem crer em algo espiritual se a visão de vocês, a maneira de vocês viverem é nessa vida existencial, nessa vida material? Vocês não têm olhos para as coisas espirituais. Ele está falando para religiosos, viu? Religiosos. Pessoas que diziam ser povo de Deus, gente que toda semana estava na sinagoga, todo dia estava voltado para dizer que era de Deus. Ele está falando para essas pessoas. São essas que estão questionando ele, né? Como podeis crer? Como é que vocês conseguem, né? Poderiam crer? Eu vou dizer assim, como é que vocês podem receber a fé que Deus concede? Se vocês não passam, se vocês não querem, ou se vocês não passam pelo novo nascimento, né? Vós que recebeis glórias uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus. Como é que vocês podem ter fé desse jeito? Vocês nunca vão me compreender, vocês nunca vão me aceitar, não querem. Tudo isso ele já falou antes desse versículo 44. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés. Moisés aí não é Moisés lá não. Quer dizer, os textos bíblicos que falam a meu respeito e que vocês rejeitam. Quem vai acusar vocês, no caso deles lá, é o Antigo Testamento. No caso, a lei, aquilo que Moisés escreveu. Tudo aquilo que ele escreveu, que ele orientou, que ele ensinou para vocês, para que vocês pudessem ter uma ideia sobre a revelação de Deus, tudo aquilo que vocês conhecem e dizem que obedecem, não é? Mas que na verdade não obedecem, e por isso vocês me rejeitam, porque vocês não conhecem a Deus,
Então, tudo isso que foi escrito, tudo isso que está no texto bíblico vai condenar vocês. O que veio para o que veio para orientar vocês é o que vai condenar vocês. Porque vocês, na verdade, não estão voltados, não estão interessados nesse benefício, que Deus providenciou para vocês. Então, aí é o versículo 45. Não penseis que eu vos hei de acusar perante o Pai. É interessante isso. A gente volta então para aquela mesma conversa de sempre. Nós não estamos aqui para acusar pessoas. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Essa é uma. Mas eu preciso fazer isso para que eu possa pregar. Eu preciso dizer para a pessoa que ela é pecadora. Eu preciso dizer para as pessoas que ela está condenada. Não, não precisa. Mas como não preciso? Evangelizar é dizer que ela vai para o inferno. Não, não é. Isso não é evangelizar. Isso é julgar e condenar. Entendeu? Isso não é o nosso papel. A Bíblia diz que é o Espírito que convence, converte e santifica. O Espírito, não somos nós. Quando a gente faz isso, a gente atrapalha. A gente tem que confiar que o Espírito sabe fazer a obra dele. O meu papel é ser luz e sal para as pessoas. Entende? O meu papel, minha função, na vontade de Deus, no plano de Deus, é que eu seja luz e sal. Veja só que eu volto sempre a essa mesma comparação porque me ajuda. Aí eu imagino que vai ajudar as pessoas. Eu estou aqui diante de uma luz que está iluminando o meu ambiente. E esse ambiente, tem coisas que estão no lugar correto e tem coisas que estão no lugar errado. E essas coisas no lugar errado, elas prejudicam, porque o melhor lugar é o lugar certo delas. Eu estou vendo aqui, porque a luz me mostra. A luz aqui é minha amiga porque, primeiro, ela mostra. Segundo, ela não me condena. Ela não está aqui criticando no meu ouvido. Olha isso, que absurdo. Isso vai lhe prejudicar. Isso vai não sei o quê. Não, a luz apenas, na sua convivência comigo, me mostra. Agora, ela deixa que eu, pessoalmente, possa fazer o conserto. No caso, com o Espírito, eu vou ser luz para as pessoas confiado de que o Espírito vai fazer a obra naquela pessoa. Na convivência comigo, é o Espírito que vai dizer a ela o que ela está certa e o que ela está errada, o que ela precisa mudar. E o Espírito vai conseguir muito mais se eu me calar, porque às vezes eu vou lá e falo aquilo, a pessoa aí se tranca mais ainda. Aí toda vez que ele escutar isso, ele vai dizer, não, quem está falando isso é ele, não é o Espírito. Mas na hora que eu me calo e convivo e respeito tem a palavra e tolero aquilo. Tem coisas que a pessoa que está comigo, ela faz que eu não concordo, que eu acho que não é bom, não é agradável, na minha concepção, não é agradável a Deus, não é contra Deus. Essa concepção preconceituosa que nós temos, essa coisa prepotente, não, o que eu creio é o que é o certo, o que eu faço é o que é o certo, essa prepotência que a gente tem. Aí, o que acontece? Eu tento julgar o outro em cima dessa prepotência que eu tenho. E aí, tudo que ele faz, eu vou condenar, Não, eu vou respeitar. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Eu respeito. É assim que Jesus age com a gente. Ele respeita. Entendeu? Agora, eu vou confiar que na convivência comigo, o Espírito faça a obra nele. Sem precisar também esse nojo que às vezes a gente faz, tudo é Jesus, 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 achando que isso está evangelizando, achando que isso vai encher a cabeça dele. A gente tem colocaram isso na cabeça da gente, entendeu? Não, seja luz, seja bênção e deixe que o Espírito faz a obra. Entendeu? É confiar. Sabe por que a gente faz esse trabalho, essa insistência, essa confuseira, essa intransigência com as pessoas? Porque a gente não acredita na ação do Espírito. No dia que a gente descansar, que o Espírito sabe fazer a obra dele, aí a gente agora vai ser luz mais tranquila. Em vez de ser aquela luz que ilumina e fica criticando e apontando o erro e o defeito dos outros. Muito bem, Jesus diz exatamente isso. Não sou eu que condeno vocês. Não sou eu que vou condenar vocês. Olha que interessante. Mas eu me acho na autoridade de condenar as pessoas. Eu, pessoalmente,
Eu julgo, condeno as pessoas. Jesus diz, não sou eu não. Aliás, eu não vim para julgar nem para condenar, eu vim para salvar. Parece que uma coisa opõe a outra, não é? E opõe. Porque na hora que você começa a julgar as pessoas e condenar as pessoas, você afasta ela mais ainda do Evangelho. O ideal é apenas você ser luz, bênção. É ser instrumento de Deus para iluminar a vida daquela pessoa. Só isso. E deixa que o Espírito faz a obra dele. O Espírito vai fazer e ele vai compreender o que é que ele está fazendo, o que é que ele é, não é? E graças à convivência com você, o Espírito vai estar falando melhor ao coração dele. Tá bom? Vamos aqui ao outro. O hinos que a gente canta, né? Hinos que nós cantamos e que às vezes a gente nem percebe a letra que canta. A gente já está falando aqui desse hino número 5. A gente já leu: Onipotente Rei, aqui presente ser no teu poder, em teu excelso amor, inspira-nos louvor, queremos-te, Senhor, engrandecer. Já falamos também: ó poderoso Deus, nos ouve lá dos céus a petição. Vem nos abençoar e vem fazer brotar o que se semear no coração. A gente já comentou sobre isso e as falhas que está nessa estrofe. Aí hoje a gente tem aqui: vem tu, Consolador. Aí está falando do Espírito Santo. Consolador tem essa, apesar que Deus Pai é Consolador, Deus Filho é Consolador e Deus Espírito é Consolador. Por quê? Porque Deus, que é Pai, Filho e Espírito, né? E pode ser até mais do que isso, Deus é amor e todo amor é consolador. Quem ama, consola. É natural, é uma coisa espontânea. É natural que isso aconteça. Quem ama, o que é que diz lá 1 Coríntios 13? Quem ama não suspeita mal. Entende? Não suspeita mal. Quem ama não sai por aí prejudicando o outro. Não, fica do lado do outro, apoia o outro. Consola o outro. É assim que funciona, porque é natural, é espontâneo. Não é, não, eu amo, então vou fazer isso. Não, é natural de quem ama. É consolar, né? Então, vem tu, Consolador, né? Agora falando para o Espírito Santo. Ser testificador, e ele é, né? Porque a Bíblia diz que ele é a garantia. Não é que ele seja o selo no sentido de a gente receber o selo, ele, não. É que a presença dele na gente já é a garantia de que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus, que estamos sendo guiados pelo projeto, pela vontade de Deus. Né? O fato dele estar em nós, nos guiando, já mostra que nós já estamos garantidos em Deus, garantidos no projeto de Deus. Tá? Então, ele é testificador, é aquela pessoa que, estando na gente, nós já podemos descansar, porque ele só vai estar em nós, né? Porque já fomos perdoados os pecados todos do passado, do presente e do futuro, né? E ele agora está guiando a nossa vida, tá bom? Ele é testificador da redenção, exatamente, da salvação, nos redimiu, né? Estávamos perdidos e fomos redimidos para o Senhor Deus. Aí tem assim: no templo vem entrar. Bom, se o templo aqui for a vida da pessoa, né, o corpo, a existência da pessoa, aí realmente é isso aí. Né? No templo, nesse corpo, nessa minha vida, no meu coração, na alma, vem entrar. Né? Apesar que se ele já testificou, é porque não é que ele vem entrar, ele já está. É outra coisa importante. Inclusive, esse negócio de no templo vem entrar, né? Parece muito com um hino também que foi modificado. É aquele hino que diz assim: vivifica nossa igreja, amador, vem, vivifica. Não é que vem, ele já está, entendeu? A ideia de alguns cristãos é de que ele não está, então ele chama: vem Espírito Santo, vem sobre mim,
venha ocupar a minha vida. Não, se você é um salvo, ele já está. Tá? Ah, mas isso faz muita diferença? Não, não faz muita diferença, mas faz alguma séria diferença. Né? Uma coisa é eu me sentir vazio e ficar pedindo, implorando que ele venha. E ele já estando, né? Fica pior ainda. Olha, então o que ele está em mim não é suficiente. Aí eu estou pedindo, vem, vem. Isso porque foi colocado no coração de muita gente, pessoas bem intencionadas colocaram no coração de alguns, né, de alguns cristãos, que ter o Espírito Santo é você ficar com a adrenalina sempre ativa. Né? Então, se você está com a adrenalina muito ativa, é porque o Espírito está em você. Então, você fica provocando para que essa adrenalina fique ativa, para que o Espírito... Então, na verdade, não é isso. A presença do Espírito é aquela tranquilidade, é aquela paz, é aquela, né? Então, isso faz diferença na maneira como você desfruta dessa presença do Espírito. Tá bom? Então, no templo vem entrar, a obra completar. Não precisa, isso aqui é o óbvio, né? É o óbvio. Quer dizer, se você é um salvo, o Espírito, ou você peça ou você não peça, ou você ore ou não ore, ele atendendo àquele primeiro momento, quando você diz, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e eu quero uma vida nova, pronto, a partir dali eu autorizei ele fazer toda a obra em mim e ele vai fazer. Ele vai fazer, entendeu? Não precisa eu dizer, Senhor, vem a obra completar. A gente tem a mania muito de mandar nas coisas. É muito do paganismo a gente ficar dando ordens à divindade, entendeu? E a gente cai muito nisso. A gente fica dando ordens a Jesus, a Deus, como da maneira mais piedosa possível. Vem, Senhor, faz, Senhor, muda, Senhor. São ordens, né, que tiram um pouco o espírito de humilhação. Você passa, em vez de você estar sob, você fica sobre. Você está acima dando ordens a ele, quando na verdade nós estamos embaixo, estamos sob. E o sob é confiar de que ele sabe fazer a obra dele. Eu não preciso ficar mandando, né? A gente tem que sair desse paganismo de dar ordens a Deus, tá bom? Isso é problemático não para Deus, porque Deus trata a gente como criança, nós somos crianças, nós sabe, gente imbecil, né? Gente tola, né? Ele sabe que nós somos assim, nós somos muito imbecis, nós somos muito tolos, infantis, né? Somos crianças, então ele sabe isso, mas isso, né, muda, atrapalha um pouquinho a nossa maneira de relacionar com ele. Em vez de a gente tomar posições corretas, a gente termina tomando posições assim muito prepotentes diante de Deus, por causa dessas pequenas palavras e coisas que a gente pratica, entendeu? Então no templo vem entrar, né, a obra completar, mas isso né? Eu tenho dito que minha esposa, isso é coisa de homem, né? Aí eu tenho dito que minha esposa, com essa ansiedade que toda mulher tem de mandar no marido, então elas fazem assim, se você está seguindo uma rua, só tem uma entrada, ela sabe que só tem uma entrada, mas para sentir que está mandando, ela diz, olha, agora você entra aí. Só tem aquela opção, mas é para botar em prática essa coisa da ordem, né? Isso é uma brincadeira. Mas, na verdade, nós com Deus fazemos a mesma coisa. Temos a mania de ficar dando ordens e falando coisas óbvias. Me protege, Senhor. Ó Deus, me ama. Ó Deus, me abençoa. Ó Deus, isso é óbvio, são coisas óbvias. Deus não vai fazer isso porque você pediu, Deus vai fazer isso porque Ele ama. Porque Ele faz isso, é natural de quem ama. Entende? Então, acho que a gente deveria mais descansar. Não, ele sabe como cuidar de mim. Não preciso ficar mandando, né? Ele sabe. E se alguma coisa aconteceu fora da vontade dele, né? Ele sabe como me proteger, ele sabe como me direcionar. Isso é descansar, tá bom? Descansar, confiar de que Deus sabe o que está fazendo.
Então o hino vem, no templo vem entrar, Senhor, vem a obra completar, Senhor. Isso são coisas óbvias que Deus já faz, vai continuar fazendo. E aqui a gente fica nessa um pouco de prepotência, né? Um pouco de prepotência nessa relação com Ele. Aí vem aqui, das manchas vem limpar. Dos pecados, das minhas situações, vem limpar, Senhor. Ué, isso Ele já fez na cruz, isso Ele continua operando pelo Espírito na hora que Ele continua santificando a minha vida, né? Então isso aqui tem muito de paganismo, tá? Essa necessidade de dar ordens a Deus como sendo uma coisa muito, né, muito espiritual. É muito espiritual dar ordens, né? Mandar Deus fazer o que Ele já está fazendo, mas é só para dizer que está mandando. Então há muito de prepotência nisso, tá? E a gente tem que pensar. Às vezes a gente canta, Deus até aceita, né? Mas é porque é coisa infantil, é coisa de criança mesmo, tá? Coisa imatura na nossa relação com Ele. Ok. Sobre a Bíblia, nós estamos vendo nos domingos, né? Nos cultos do domingo, a gente tem conversado sobre alguns itens a respeito da Bíblia, tá bom? Muito bem. Valmiro Lisboa, né? Gente do coração. Tá bom, Valmiro, a gente já tem orado por algumas pessoas e a gente vai lembrar também da sua família, né? Principalmente agora no Natal e para esse novo ano aí, que esse novo ano seja uma bênção, uma alegria, muito prazer no coração de vocês, tá bom? Que o Senhor Deus continue, né? Claro que Ele vai continuar a fazer aquilo muito que Ele já tem feito, né? Para abençoar e proteger vocês, tá bom? Mas a gente vai estar orando sim pela sua família, uma família muito querida, tá bom? Muito querida. Sobre a Bíblia. Então vamos ver aqui um aspecto que eu queria mencionar aqui sobre ela. Deixa eu ver aqui o horário. Ok. Então tem aqui, ela é formada, eu queria chamar bem a atenção para esse aspecto que a gente vai conversar, tá? Vai ser um pouco tempo, mas é interessante a gente conversar. Ela é formada por 66 livros, a Bíblia, né? A Bíblia. Formada por 66 livros. 39 livros no velho caduco testamento, né? O velho que já caducou, e 27 livros do novo atualizado testamento. Tá bom? Então, essa é a informação que temos aqui. Mas vamos ver alguns aspectos disso. Para muitos cristãos, ela tem 39 livros. Muitos cristãos creem assim. Tá? Para outros, muitos cristãos, ela tem mais de 39 livros. Ok? Tem mais de 39 livros. Os mesmos que estabeleceram 39, estabeleceram mais de 39 depois. Né? Veja só, estabeleceram 39 400 anos depois de Cristo, embora eles entendessem que haviam outros livros, né? Mas 39 foram os livros que eles fecharam no ano mais ou menos 400 anos depois de Cristo, e 1545 anos depois de Cristo, agora, né, um pouco depois do descobrimento do Brasil, né, os mesmos, né, com os mesmos critérios, estabeleceram que seriam mais de 39 livros. Os mesmos, tá? Nós, protestantes, né, que precisamos muito ser, nós somos muito prepotentes, então aí a gente agarrou os 39 e disse, não, esses aqui, como tudo que a gente faz, né? Esses aqui é que são os verdadeiros, os outros não são. Esses aqui é que estão estabelecidos, os outros não. Coisa de protestante, coisa europeia, veio da Europa essa prepotência nossa, tá? Para brigar com a Igreja Católica,
a gente criou muita coisa para dizer que o nosso é que era o melhor e o deles não era. Essa é uma das meninices que a gente tem praticado e mantido. A gente tem mantido isso. Essa meninice diante de Deus. Coisa de criança mesmo. Já viu criança? O meu é bom e o seu não é. Aquela coisa de criança, né? Então nós temos mantido essas meninices, essas criancices diante de um Deus poderoso que ama nossas crianças e as crianças outras. Entendeu? Deus ama a todos. Deus ama os que têm 39 livros e Deus ama os que têm mais de 39 livros. E Deus ama os que não têm livro nenhum desses. O quê? Fora do cristianismo? Sim. E Jesus falou para os discípulos. Ele tem lembrado aqui, eu tenho que lembrar isso sempre. Jesus disse aos discípulos, eu tenho outras ovelhas fora desse rebanho de vocês. Lá não é Bíblia não, lá é outra coisa. Né? Melquisedeque, por exemplo, não era dos judeus, não tem nada a ver com Bíblia. E era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Deus não trabalha dentro desses limites e dessas coisas nossas, não, né? Nós fazemos o cristianismo, o judaísmo, não. Deus trabalha amando todos, Deus alcança, Deus chega a muito mais do que isso. A gente é que fica nessa criancice de que o meu é melhor do que o dos outros, né? Aí é que mostra a misericórdia de Deus com a gente, viu? Porque se fosse Deus, eu não suportaria isso. Né? Mas Deus, com a sua misericórdia, tem paciência com a gente, comigo e as minhas criancices. É claro que essas criancices são herdadas, né? Ninguém nasce prepotente e intolerante, não. A gente herda dos que também herdaram de outros e de outros e de outros. Alguém foi inventando, né, com muito boa ou má intenção, e isso foi passando para outras crianças, e a gente então desenvolve isso com muita tranquilidade. Outra coisa aqui, a Bíblia não é o fim, ela é um meio para mostrar a revelação de Deus. A Bíblia em si não é o fim, tá bom? Aqui tem uma Bíblia, né? Ela não é o fim, ela é um meio. Tá bom? O que é que ela é meio para quê? Ela é meio para falar sobre a revelação de Deus. A revelação é que é o fim. Deus quer que todo mundo conheça a revelação. E a Bíblia é um meio de chegar a essa revelação. É um meio mais ou menos bom. Né? Por que mais ou menos? Porque os escritores deram cada mancada. Né? Os escritores deram cada mancada, então é um meio mais ou menos. Né? A gente já tem falado um pouquinho sobre essas mancadas que eles dão. Né? Então ela não é um fim, ela é um meio. Com ela ou sem ela, o Espírito convence, converte e santifica. Com ela ou sem ela. O Espírito no mundo todo, em toda a história da humanidade, mesmo quando ninguém conhecia sobre Bíblia, ninguém sabia sobre Bíblia, o Espírito continuava convencendo, convertendo e santificando pessoas. Interessante, né? A Bíblia só veio ser muito popular depois da imprensa. A imprensa é que distribuiu a Bíblia para o mundo todo. A imprensa, 1400 e alguma coisa, foi que começou a imprimir Bíblia e espalhar. E agora, com a internet, pronto, aí espalhou mais ainda. Mas antes de 1400 e alguma coisa, eram rolos, e somente alguns. Tinha gente que, mesmo cristão, nunca tinha visto uma Bíblia, nunca tinha visto nada sobre Bíblia. Entendeu? Com ela ou sem ela, o Espírito convence, converte e santifica. Os chamados apócrifos, os livros apócrifos, podem ser abençoadores, né? Se forem lidos como lemos o estilo deles no da Bíblia. Por exemplo, eu não posso ler o livro de Apocalipse do mesmo jeito que eu leio os evangelhos. Eu não posso. O livro Apocalipse ele tem um estilo próprio e os evangelhos têm outro estilo próprio. Eu não posso nem ler os evangelhos,
do mesmo jeito que eu leio as cartas de Paulo, porque cada um tem um estilo diferente. Eu tenho que entender o estilo para saber, né, o que é que ele está escrevendo ali naquele texto. Tá bom? A mesma coisa Apocalipse, a mesma coisa Gênesis, a mesma coisa Salmos e assim por diante. Tá? Se eu fizer essa diferença no texto bíblico, eu posso ler e ser abençoado muito bem pelos livros chamados apócrifos. Eu me lembro que eu li o livro de Macabeus. Uma bênção, um livro abençoador. Entendeu? Um livro que me falou muito ao coração, o livro de Macabeus. Muito, maravilhoso. Em nada é pior ou melhor do que os livros de crônicas e os livros de Samuel e Reis. Em nada. Um livro maravilhoso. Eu recomendo que você leia. Tá bom? Os cristãos brigam por tudo usando o nome de Jesus, né? O número de livros da Bíblia é motivo de brigas e prepotências, né, entre nós. Coisa de criança mesmo, coisa infantil mesmo, entendeu? O meu brinquedo é melhor do que o seu, tá? Coisa insuportável para a gente, mas Deus, com a sua misericórdia, né, releva e ainda assim nos abençoa, apesar dessas meninices, essas cretinices nossas, e usando o nome dele, Vamos aqui para o Facebook. Não vamos para o Facebook, não dá tempo. Então vamos para o nosso momento de oração, tá? O Facebook está lá disponível, depois você pode dar uma olhada e tem muito assunto lá interessante, inclusive que tratamos ontem. A oração que temos hoje é assim. Ela fala assim: Senhor querido Deus, antes de tudo te louvamos e agradecemos pelo domingo que tu nos dás, um dia inteiro para cultuar, pela importância dele para nosso espírito e nossa saúde, pelo que ele promove em nós e na nossa vida a te adorar. Pedimos muita diferença em nossa existência calma, nas nossas convivências e relacionamentos cotidianos, que as pessoas desfrutem disto que age em nossa alma, que todos sejam gente que por ti e para ti muito amamos. Te louvamos pela Casa de Apoio, teu amoroso projeto, por ser uma maneira maravilhosa de te servir e te adorar. Pelas pessoas que são alcançadas com esse nosso afeto, pelas pessoas que se oferecem para este divino amar. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para amigos e sustento dele. Te pedimos e agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Tá bom? Então essa é a nossa oração, não é? E agora os lembretes para hoje. Nós teremos às 10h30, nós vamos ter o resumo, não é? Uma live com o resumo daquilo que a gente tratou no nosso culto aqui em família, tá? A gente vai ter uma live, a gente vai ter um resumo, né, das pessoas que participarem. Na descrição deste vídeo, você tem o link 6, que nos fala sobre a Casa de Apoio. Você tem o link 4, que fala sobre vídeos estudos, né, que nós recomendamos. Tem lá vários vídeos estudos e a gente recomenda para você. E amanhã a gente vai estar dando aqui orientações bíblicas aos líderes espirituais, né, nas comunidades cristãs ou não cristãs, mas que são fundamentais para os líderes a partir do texto bíblico. Tá bom? Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com Deus, tá? E oferecer-se
para ser bênção, né, na vida das pessoas. Tá? Então, hoje é um dia de repensar sobre isso. O que é que você pode fazer para ser mais, né, para ser melhor nas mãos de Deus? Na sua rede social, divulgue que só o Espírito Santo é quem convence, converte e santifica. Tá bom? Divulgue isso, porque estamos precisando muito, como cristãos, como cristianismo, estamos precisando muito saber ou relembrar esta verdade. Tá bom? A gente fica por aqui, deixa eu botar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo e pedindo que o Senhor continue abençoando muito você e sua vida. Tá bom? Até mais. Deus abençoe.